um dos mais icônicos cartões postais brasileiros e uma das 7 maravilhas do mundo moderno, o Cristo Redentor é o ponto obrigatório de turistas de todo o mundo que visitam o Brasil. E é sobre a construção dessa gigante obra que será o nosso vídeo de hoje. Fala meu brother, me assista da construção civil, Luiz César aqui, e hoje falaremos dessa obra-prima, desse monumento brasileiro que é o Cristo Redentor. Mas claro, antes de começarmos, quero te lembrar para se inscrever nesse canal, para que você não perca vídeos como esses que rolam toda semana aqui. E também porque a sua inscrição é muito importante e vai me ajudar bastante a trazer mais conteúdos como esse aqui para você. O incrível e famoso Monumento de Jesus Cristo, denominado como Cristo Redentor, símbolo brasileiro e uma das 7 maravilhas do mundo moderno, contém um projeto inovador para a época e uma execução admirável. As ideias do projeto iniciaram-se em 1921, após discussões entre autoridades do governo carioca, e em 1923 foi realizado um concurso de projetos, que foi vencido por Costa Silva. A construção só teve início em 1926, após a arrecadação integral de fundos para a materialização do projeto monumental, que foi concluído em outubro de 1931. Foram lembrados como possíveis locais para a instalação os morros Pão de Açúcar, Morro Santo Antônio e Corcovado. Contudo, o terceiro se destacou mais por ser integrado com uma linda porção da Mata Atlântica. Erguido então no alto do Corcovado, com 38 metros de altura e cerca de 1.000 toneladas, o projeto monumental é de autoria do engenheiro Heitor da Costa Silva e levou aproximadamente 5 anos para ser construído, entre os anos ali de 1926 e 1931. Com desenho inicial de Silva, o projeto contou com detalhes finais do artista plástico Carlos Oswald, junto com o escultor francês Paul Landowski, encarregado de modelar todos os componentes que constituem a estátua. Inicialmente, o Cristo seguraria uma cruz e um globo terrestre, mas a ideia de fazê-lo de braços abertos, como se estivesse abraçando a cidade, prevaleceu. Além disso, sua cabeça é inclinada para baixo, reforçando a ideia de que ele está protegendo e abençoando a população. Mesmo para quem não é religioso, é inevitável admitir que o Cristo Redentor é um símbolo que coroa a cidade do Rio de Janeiro e leva essa imagem para o mundo inteiro. Durante as obras do monumento, uma série de contratempos e dificuldades marcou a operação. Uma delas por conta do local onde foi construído, que fica a uma altura média de mais de 700 metros de altura a partir da cota mais baixa. Operários encontraram problemas logísticos pelo canteiro de obras, que era reduzido em uma área de apenas 15 metros de diâmetro, e pelas intempéries como descargas elétricas durante tempestades e altas temperaturas no verão. Mas mesmo diante de tantas dificuldades, nenhuma morte ou acidente foi registrado durante a construção. Na execução da obra, uma das dificuldades técnicas foi quanto à execução dos braços, pois não havia solo muito firme para apoiar os andames. Para agravar a dificuldade, existia o fato da base do pico do Corcovado ser pequena, contando com cerca de apenas 15 metros. Era necessário máxima perícia e cuidado na construção e montagem, pois o menor descuido poderia gerar um acidente grave e fatal. O complexo canteiro de obras foi dividido em 2 áreas, a primeira no topo do Corcovado e uma segunda numa cota um pouco mais baixa, ambas interligadas por um sistema vertical inclinado, com quase 50 metros de extensão e escavado 4 metros na rocha, permanecendo após a inauguração. Na ala mais baixa, que continha maior área, foi posicionado um barracão de corte, dobra e solda, local de preparação da ferragem da estátua. Possuía também um almoxerifado e depósito principal, onde ficavam concentrados todos os materiais, como areia, cimento, brita e agregados miúdos e graúdos. Uma área de convivência também foi instalada para os operários, com refeitório, banheiros e dormitórios. E um portal de acesso ao pavilhão Chapéu do Sol, que foi fundido na Bélgica e erguido em meados do século XIX, permanecendo até 1940. Já no pico do morro instalavam-se o mirante existente, que posteriormente seria remodelado. Tinha também depósitos onde se armazenava todo o material do trabalho diário,
como os andaimes, que foram construídos a partir de doações dos antigos trilhos do bonde que passava por processo de retirada da cidade. E por fim, uma grua, um elevador de carga, uma betoneira e uma área de dosagem. Na logística, todo o material da parte mais baixa chegava ao topo através de uma plataforma posicionada no plano de acesso vertical inclinado, que posteriormente deu lugar às escadarias. Seguidamente eram armazenados no depósito superior, enquanto uma parte do material eram dosados e misturados na betoneira. Para atingir os níveis mais altos, caçambas foram instaladas para o transporte vertical do material. Antes do Cristo Redentor ser construído, existia no local um mirante e pavilhão chamado de Chapéu do Sol. E para a construção do marco, o antigo pavilhão precisou ser realocado a um ponto mais baixo. No local com 15 metros de diâmetro e irregularidades, foi construído um primeiro nível de vigamento, atuando como base as paredes da nova capela, posteriormente sendo realizado o nivelamento externo e concretagem, deixando toda a área nivelada. Prosseguindo, os operários realizaram o segundo nível de vigamento, onde foi posicionado a capela, que contou com o fechamento do pedestal em formato de cúpula, de modo a facilitar a distribuição dos esforços e cargas. E depois, montada a grua e andaimes até o 10º platô, que necessitou de resistentes contraventamentos. De acordo com registros, os platores, os pilares, foram executados com rapidez construtiva, sendo o primeiro finalizado em apenas 7 meses. Após toda a estrutura subir, os componentes do Cristo, que foram executados na França, começaram a ser montados de cima para baixo, iniciando pelos braços, que de uma ponta a outra tem 28 metros de extensão, quase o dobro do diâmetro do pico. No caso destes, a montagem interna iniciou de baixo para cima, utilizando uma estrutura vertical que servia de travamento contra o estado de torção dos demais elementos inferiores do monumento sob a ação do vento. Finalizada esta etapa, foi iniciada a montagem da cabeça, que ao todo somam 50 partes, e as mãos, que são constituídas por 8 partes. A cabeça, montada de cima para baixo, permaneceu oca, enquanto que as mãos foram chumbadas e concretadas, e também montada junto a uma fresta para injeção de concreto. Todos os moldes da estátua foram desenvolvidos em gesso em tamanho real pelo escultor francês Paul Landowski, que chegando ao Brasil foram concretados em um sítio de Levi, em São Gonçalo. E nesse mesmo local foram realizados diversos testes. No processo de concretagem, o molde era inicialmente mergulhado em argamassa, posteriormente quebrado e conformando a forma que recebia a armação em aço e concreto. Ao secar, a peça estava pronta. O processo foi realizado com todos os componentes. Já a zona inferior da estátua, que são as vestes do Cristo, foi integralmente armada em aço, além de receber um sistema terciário junto à tela de galinheiro, de modo a ter maior resistência, que posteriormente recebeu argamassa, com espessura variável entre 6 a 10 centímetros. A sua estrutura é reforçada com placas de metal vindas da França e o cimento importado da Suécia. Após a secagem, toda a superfície externa era moldada pelos operários com base nos desenhos. O Cristo Redentor teve seu formato esculpido a partir de milhares de recortes triangulares da pedra-sabão. Estes pequenos pedaços foram colados em um tecido e posteriormente aplicados na estátua, semelhante ao trabalho de um mosaico. Estes recortes da pedra, feitos em formatos triangulares, têm como objetivo de montagem proteger a estrutura de concreto armado. De modo geral, internamente o monumento é oco e existem escadas metálicas que permitem acessar cada um dos platôs para manutenção técnica. Com 4 pilares, 12 pavimentos e mais de 1 tonelada, a estrutura tem acesso feito pelo seu pedestal. O coração da estátua localiza-se no 8º. As mãos são sólidas. Há também uma baixa circulação em cada braço, que possui uma área de 88 metros quadrados. Na cabeça e sobre os braços existem também bastante para-raios. A conservação de uma estrutura tão grande como a do Cristo é feita por alpinistas, pedreiros e arquitetos que seguem um cronograma intenso de reparos. Entre os fatores que causam danos, o que traz mais preocupação aos profissionais são os raios, que atingem o monumento em média 6 vezes por ano. Por esse motivo, a coroa do Cristo Redentor, que funciona como um para-raios, teve que ser reforçada algumas vezes. Bom, mas agora me conta aí se você já visitou o Cristo Redentor, o que você acha dessa magnífica construção. Eu vou querer ler sua opinião e os seus comentários aí embaixo, hein?
E claro que se você ainda não é inscrito nesse canal, não perde tempo e clica no botão vermelho de inscreva-se aí embaixo para não perder vídeos como esses que rolam toda semana. Muito obrigado por estar comigo nesse vídeo, obrigado pela sua atenção, pela sua inscrição e bora pra cima!